Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, minha irmã. Bom dia. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Amém, amém. Sabadão, graças a Deus. Dia 7 de fevereiro de 2026. Mais uma oportunidade de Deus para as nossas vidas e poder inspirar e expirar o fôlego de vida que vem dele, de poder abrir os nossos olhos. Eu não consigo fazer outra coisa, logo quando eu acordo, que não seja dizer obrigado, Senhor. Já virou. Tomar um gole de café. Virou já. É uma rotina minha. Já é automático. Porque se não fosse por ele, eu não conseguiria nem abrir os olhos. Então, sempre eu agradeço a Deus e obrigado. Mais uma oportunidade de ser melhor, mais uma oportunidade de fazer diferente para mim e para você. Então, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos para a mensagem de Deus aos nossos corações e o tema é esse. A nossa força é Jesus. A nossa força é Jesus. Eu poderia colocar aqui: o nosso tudo é Jesus. E vocês vão entender o porquê. O texto está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 21 a 23. Diz assim a palavra do Senhor. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Presta atenção. Tira a armadura em que confiava, né? Vence-o e tira a armadura em que confiava. Essa pessoa que foi atacada e vencida confiava em alguma coisa, numa armadura. E divide os despojos. Aí Jesus diz assim, ó: aquele que não está comigo é contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Quando eu estava lendo a Bíblia, né, no Evangelho de Lucas, e me deparei com esse texto, eu sublinhei ele, eu marquei ele ali para poder compartilhar com vocês. Foi isso que Deus me trouxe, o que eu vou falar aqui agora para vocês, né, o que Deus me trouxe. Porque olha só, é muito simples. Aqui ele está falando ah, de ser vencido, né? De ser vencido. E o ser humano, ele tem uma luta diária que a grande maioria não sabe, tá? Que é a luta espiritual, a batalha espiritual, né? Essa grande maioria. E Jesus, ele sempre vinha trazer o algo do mundo real, mas para falar do espiritual, porque Jesus veio pregar o evangelho de Deus, o reino de Deus. Jesus veio pregar o reino de Deus. E aqui ele fala, né, em que aquele homem confiava para se proteger na sua armadura. Então veio alguém mais forte que ele, venceu e tirou a armadura que esse homem confiava. E Jesus diz: aquele que não é comigo é contra mim, né? Aquele que não é comigo nunca vai vencer, sempre vai ser vencido. E os despojos, sempre o inimigo vai vir e vai arrancar tudo aquilo que aquela pessoa tem. Foi o que aconteceu comigo quando eu fui, quando eu tive uma visão de Jesus. O diabo veio e arrancou tudo aquilo que eu tinha. E eu não tinha nada, né? Eu achava que eu tinha tudo, mas eu não tinha nada. E, e olha só, por que que eu falei lá no começo porque aqui o tema, né? O tema é esse aqui, ó. A nossa força é Jesus. Por que que eu falei o nosso tudo é Jesus? Porque enquanto eu estava meditando agora, meditando sobre essa mensagem, o Senhor me trouxe à memória quando Deus tem
aparece para Moisés na sarça ardente, e quando Moisés e manda Moisés ir até o Egito libertar o povo, falar com o faraó e libertar o povo, Moisés fala assim: Mas, Senhor, quem eu devo falar que está me enviando? Né? O povo vai querer saber. E aí Deus falou assim: diga que o grande eu sou te enviou. O grande eu sou, né? Deus disse para Moisés: eu sou o que sou. E Jesus, no Novo Testamento, diz também, né? Eu sou. Quando vão procurar ele no Getsemane para levá-lo, né, preso, é, perguntam, né? Vão lá, procurem Jesus, pergunta a quem estão procurando? E eles dizem, Jesus de Nazaré. E Jesus diz assim, eu sou. E aí o texto diz que eles que tudo treme e eles caem por terra, né? O que que isso significa, né? Aqui, como eu falei, né, Jesus é a nossa força. E por que que eu falei que eu poderia colocar Jesus é o nosso tudo? Porque a nossa força por em cima do texto, né? Porque se a gente quer vencer batalhas, né? As batalhas da vida, todas as batalhas que a vida nos apresenta, nós precisamos ir até Jesus. Nós precisamos ir até Ele, porque Ele disse: Vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Vinde a mim. E se as pessoas entendessem isso, cara, como as coisas seriam mais tranquilas, como tudo seria mais tranquilo, meu irmão, minha irmã, vocês não entendem. É por isso que eu apresento Jesus para aqueles que não conhecem. Como as coisas seriam mais tranquilas. Jesus disse: Vinde a mim, não vá em outras coisas ou pessoas, não se apegue a outras coisas ou pessoas para você vencer algo que está te afligindo. Vá até Jesus. Ele disse, não sou o que estou falando. Ele disse: Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Mas, tá, aí nós vamos vencer essas batalhas. E é o objetivo central da mensagem. Mas quando Deus diz, eu sou o que sou, diga que o grande eu sou te enviou. E quando Jesus diz lá para os soldados, eu sou, é porque Jesus não é só a força para vencer um desafio. Jesus é o que nós precisamos. Jesus é o que nós precisamos. O que que você precisa nesse momento agora, você que está assistindo essa mensagem? O que você precisa? Jesus é. E pode ter certeza que outras pessoas vão estar respondendo algo diferente de você. E Jesus é. Você precisa de paz? Jesus é. Você precisa de tranquilidade? Jesus é. Você precisa de providência financeira? Jesus é. Você precisa de. Deixa eu ver. é, Sei lá. Você precisa arrumar um emprego? Jesus é. Jesus é tudo o que a gente precisa. É só a gente entender. É só nós entendermos o que Ele quer de nós. Como Ele quer que nós vamos até Ele. O que Ele quer fazer conosco. A transformação que Ele quer fazer na nossa vida. Quando nós entendemos isso, aí sim entenderemos que Ele é tudo o que a gente necessita. E a pessoa que entende isso, acabou, meu irmão. Acabou. Nada abala este ser humano. Eu digo por mim. Eu digo por mim. Hoje, dificilmente eu fico abalado. E além de tudo, ele é a nossa força nas batalhas. Todas as batalhas que nós vamos travar, Jesus é a nossa força. Ele diz, né, aquele que não é comigo é contra mim. Não se apegue a uma armadura, se apegue a Jesus, que aí quero ver o inimigo vir e te derrotar. Amém? Beijo no seu coração, meu irmão, minha irmã. Fica com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.